No vídeo de hoje, o que nós queremos? Seguir uma antiga história em ordem cronológica, como você vai ver, e descobrir como uma estratégia de casamento ajudou a moldar, irmãos, a geopolítica mundial. E tudo começa aí, como você vai ver. Cláudia, esse vídeo é sem pé, sem cabeça. Segura aí na cadeira que você vai ver que não. Nós veremos aqui na Bíblia que é uma estratégia de casamento entre a mesma família, porque se quer preservar, evitar a assimilação de cultos politeístas ali locais, alianças políticas e sociais, vamos ver. Mas posteriormente, isso vai mudar. Reis de Israel como Davi, Salomão, eles vão utilizar casamentos estratégicos longe, mas muito longe de todos os ensinamentos da lei. Com quem? Com princesas estrangeiras ou rivais. O que eles querem fazer com isso? Eles querem firmar tratados de paz e o quê? Consolidar o poder político do reino de Israel, né? Isso foi o declínio de Israel, está escrito aqui. Não confiaram em Deus e fizeram alianças longe do Senhor. Mas algo interessante vai acontecer. Uma linhagem vai pegar todos esses ensinamentos e vão aplicar perfeitamente para seus próprios descendentes. O que Israel não observou, essa linhagem que nós vamos falar agora vai observar. Vamos ver então. Então vamos olhar o contexto histórico, tá, irmãos? E não deixe de se inscrever no nosso canal para mais vídeos como esse. Vamos para o contexto histórico. Após Napoleão passar pela Terra, a Europa foi devastada. Impérios haviam caído. Reinos, eles precisavam reconstruir alianças. Olhe bem. Os governantes, eles pararam e começaram a perceber uma forma mais eficiente de manter paz, travar as guerras constantes, porque envolve dinheiro, desgaste, né? E o que quer dizer? Então eles olharam para o casamento entre famílias rivais. Calma, que você já vai entender a história. Calma. E naquela época, casar com um príncipe ou casar com uma princesa significava criar uma aliança política entre os países. Ou seja, laços sanguíneos, laços de sangue. Vai entendendo. Era-se uma forma de fortalecer relações diplomáticas e reduzir rivalidades. E agora vamos para o centro da confusão, o centro auge da nossa história. O nosso relato começa com a ascensão de quem? Da Rainha Vitória, em 1837. Uma jovem de apenas 18 anos sobe ao trono britânico e muda toda a história que vai até nós nesses dias. Calma, que você já vai entender. O contexto é mais sério do que você pensa. Poucos imaginavam que aquela rainha, ela reinaria mais de 63 anos. Ali ela ficou no poder. A história é que ela se casa com o príncipe Albert Saxe-Coburgo Gotha. E o casal vai ter 9 filhos. Rainhas, você observou, tem muitos filhos para perpetuar as descendências. Enquanto mais, quando você olha, o povo é incentivado hoje a não ter filhos. Mas será que é isso que a Bíblia diz? Por que será que isso acontece hoje? Reflita. Então, esses filhos, eles se tornariam peças fundamentais, querido, na política europeia. É o jogo de xadrez que nós falamos. E aí você vai me perguntar, Cláudia, por que eu quero saber dessas coisas? Eu só quero aprender, eu só quero estudar a Bíblia, eu só vim aqui no seu canal para conhecer a palavra de Deus. Mas hoje eu quero te mostrar, irmãos,
o reflexo da palavra de Deus. Aguarde e confia. Então, com o passar dos anos, seus filhos e netos casaram com membros das principais casas reais da Europa. Ela fechou um cerco com toda a sua descendência, irmãos. A descendência da Rainha Vitória estava presente, queridos irmãos, em países como a Alemanha, Rússia, Espanha, Grécia, Noruega, na Suécia e na Romênia. Poucas famílias tiveram tanta influência, queridos, sobre tantas coroas ao mesmo tempo como esses. Foi por isso que a Rainha Vitória vai receber um título, um apelido. O nome da Rainha Vitória era Avó da Europa. Irmãos, o seu DNA estava no comando. Eu vou deixando aqui pistas para você conectar as verdades obscuras do mundo, irmãos. Espero que você consiga entender o que eu estou falando nas entrelinhas, porque eu não posso falar tudo para não perder o canal. E você sabe que essas influências vão chegar até o Brasil? Embora, a família brasileira ela não descendesse assim direto da Rainha Vitória, mas ela fazia parte de um amplo ciclo das casas reais europeias. Inclusive, a princesa Isabel e outros membros também da Casa de Bragança mantinham relações diplomáticas e familiares com diversas monarquias, queridos irmãos. Então você vê diversas monarquias do continente. Então você vê que isso vai influenciar todo mundo. Esses laços, eles aproximavam o Brasil de quê? Do cenário político europeu do século XIX. E aí você pode me perguntar, aonde isso vai, Cláudia? E aí a gente chega num momento importante da história. O caso mais impressionante aconteceu na Primeira Guerra Mundial. Se liga nisso. Os líderes envolvidos na guerra eram parentes, queridos irmãos. Porque a Europa, em 1900, era uma grande família. Então, praticamente todas as grandes monarquias estavam ligadas por casamentos. E no centro dessa rede, quem está? A Rainha Vitória. Seus descendentes ocupavam posições estratégicas em vários países. Essas são as principais estratégicas que Israel não observou e é colocado em prática por outra descendência. Nunca antes uma única linhagem havia alcançado tamanho alcance político como esses. Queridos, mas por trás da aparência de união havia também, crescia disputas por territórios, comércio e influência. A ganância permanece sempre nos corações, Mas vamos continuar sobre a parte da guerra. Os três primos, eles vão mudar o mundo. Então, em 1914, esses três aparentados, eles vão liderar grandes potências. Então, o rei George V, que é do Reino Unido, ele vai estar presente. O Kaiser Guilherme II, da Alemanha, é o segundo primo. E o czar Nicolau II, da Rússia, é o terceiro primo. Esses três primos vão trazer um estado horrível para o mundo. Todos eles parentes próximos. Mesmo assim, a Primeira Guerra Mundial começou com esses três homens. Coincidência? O que será isso? Milhões de vidas ceifadas. Gente, quem aposta na guerra sabe que a guerra resulta nas mesmas consequências. Qual, Cláudia? O povo dizimado. Já entendeu o recado, Então, guarde aí. Os reis
vão se manter nos tronos e o povo vai guerrear por eles. Espero que vocês estejam entendendo e gostando do nosso vídeo. E se você está gostando, vai deixando seu like para esse vídeo ser levado a outras pessoas. Irmãos, olha como a história avança. Depois, no século XX, nós vamos ver o mundo mudar. A Europa nunca mais será a mesma, porque isso foi o que eles planejaram. Nós vamos ver o nascimento de uma nova ordem, vamos dizer, internacional. E você acrescente aí nos comentários. Depois das duas guerras mundiais, que foi uma próxima da outra, muitas das monarquias vão precisar perder o poder para trazer algo novo, né? E um novo sistema mundial vai surgir. Quem passou a influenciar as grandes decisões agora? Quem? Governos eleitos, organizações internacionais, bancos centrais, grandes empresas, alianças militares. Nasce o quê? As instituições como hoje nós conhecemos. A Organização das Nações Unidas, a ONU. Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, e a Comunidade Europeia, que evoluiu para União Europeia. Mas eu te pergunto, quem você acha que governa verdadeiramente essas instituições? Eu te pergunto, as monarquias sobreviveram? Irmãos, a guerra transformou completamente a Europa. E é o que eu te falo. A guerra ela vem para transformar o quadro e trazer algo novo. É o que nós vamos ver quando ver a terceira. E a gente vai ver que o Império Alemão ele cai. O Império Austro-Húngaro desapareceu. O Império Russo foi derrubado pela Revolução de 1917. Tiraram os czares, lembram? Então, diversas famílias reais elas vão ter que perder o trono. A influência política ela passou gradativamente das dinastias para quem? Os estados nacionais e instituições internacionais. E apesar da queda de muitos impérios, várias monarquias permanecem como a gente vê até hoje, que é o Reino Unido, a Espanha, a Noruega, a Suécia, a Dinamarca, Países Baixos e Bélgica. Esse se mantém até hoje. Irmão, mas existe um legado que permanece mesmo sem governar diretamente. E aí você precisa atentar para isso. Muitos monarcas europeus continuam aparentados. E aí você já deve ter visto na mídia, né? Cerimônias reais ainda reúnem famílias ligadas por gerações. Só Deus sabe o que é tratado nessa cerimônia, não é verdade? Só Deus. Mas vai pensando aí, meus irmãos. A história da Rainha Vitória, ela permanece viva, como você está vendo, né? Na genealogia das casas reais. E ele ajuda a explicar por que tantos reis e rainhas atuais compartilham ancestrais em comum, querido. Ou seja, tem o famoso sangue azul, né? Ah, queridos, a história continua. Os descendentes da Rainha Vitória, eles influenciaram grandes guerras, a nova ordem mundial, as famílias mais poderosas da história. E aí a gente vai ver os descendentes da Rainha Vitória e o mundo moderno. Seus filhos, netos, eles ocuparam tronos em quase todo o continente. E o que essa história te ensina, irmãos? O que essa história te ensina? A história da Rainha Vitória mostra que alianças familiares elas foram importantes para a política europeia, mas também revela algo assustador, que guerras, queridos irmãos, revoluções, mudanças econômicas e transformações
acompanharam transformações sociais. Isso tudo junto teve um papel decisivo na formação desse mundo moderno. Todo o plano foi executado com primor. Então, eu estou te mostrando como o mundo funciona. Jesus falou que existe alguém que governa esse mundo. Esse mundo ainda não pertence ao Senhor. É um mundo que é governado. E você precisa entender. Entender esse processo nos ajuda a compreender por que a Europa continua tendo instituições fortes, profundamente conectadas, sabe? Nós vamos ver que isso nos acompanha. Nós vamos ver o legado deixado pela Rainha Vitória no século XXI. Os descendentes da Rainha Vitória ainda fazem parte de diversas famílias reais, irmãos, europeias, de influência ainda. Casamentos entre casais reais continuam, queridos. Isso não mudou. Casamento entre casais reais continua aproximando monarquias. Embora alguns dizem que o seu papel político seja diferente do século XIX, esses vínculos preservam tradições e relações diplomáticas. São ideias que vão influenciar o mundo até o fim. São ideias criadas que vão afetar o mundo até os últimos dias. A família da Rainha Vitória dominou árvores genealógicas, queridos. O século XX transforma o poder central das dinastias para um sistema baseado em Estado, organizações internacionais, e é uma nova forma, queridos, de cooperação que eles criaram. Essa transformação continua influenciando a política mundial até os dias de hoje. Então, agora eu saí do mundo das escrituras, de Abraão, de Isaac, de Jacó, e te mostrei no nosso dia a dia como certas alianças vão transformando o nosso mundo, queridos. Fique ligado no tudo que vem pela frente, porque há um plano mundial de transformação com um pensamento de uma dinastia, de um povo. E aí é só você juntar tudo que eu venho falando até agora e entender. Não posso falar mais para não perder o canal. Espero que você deixe seu like, compartilhe o vídeo, deixe o seu hype e até o próximo vídeo, se o Senhor nos permitir.